queria que você falasse seu nome, sua função, para eu registrar aqui no vídeo. Então, eu queria saudar a todos, agradecer ao professor José Cláudio por essa oportunidade de estar aqui. E meu nome é Clodoaldo Anunciação, eu sou promotor de justiça no Ministério Público do Estado da Bahia e também professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Certo. Clodoaldo, você poderia falar assim, como começou o seu envolvimento com essa temática dos ODS? Isso, olha, quando na função de promotor, nós tínhamos sempre uma função de repelir as coisas que aconteciam de errado na sociedade. Então, nós tínhamos uma função basicamente repressiva. Então, acontecia um fato e nós tínhamos que investigar ou pedir punição. Então, o Ministério Público, em geral, ele é conhecido da sociedade por essa faceta de acusador. E isso me incomodava muito, porque eu via que tinha um espaço na sociedade que precisava ser trabalhado, principalmente na área de saúde e educação, e nós teríamos que ter uma agenda positiva, teríamos que fazer algo preventivo, proativo e permanente pela sociedade. Então, eu tive acesso, por pesquisa, à plataforma dos ODM, isso em 2008, e vi que lá eu poderia ancorar um trabalho do Ministério Público que fosse realmente proativo para a sociedade. Então, ao invés de punir as pessoas, eu ia utilizar dessas ferramentas que o Ministério Público tem, do poder que a Constituição dá ao promotor de atuar na sociedade, para trabalhar em prol dessa comunidade e não somente reprimir as condutas delitivas ou outras condutas. Então, daí surgiu o programa UMP, os Objetivos do Milênio, Saúde e Educação de Qualidade para Todos, que nós começamos a visitar escolas e postos de saúde com a comunidade, fazer um diagnóstico e chamar essas pessoas responsáveis no Ministério Público para que elas explicassem os pontos que eram negativos. Com isso, nós conseguimos resolver muitos problemas sem ajuizar a ação. Então, nós tínhamos essa vantagem de, primeiro, ver com os próprios olhos os problemas de saúde e educação nas escolas e postos de saúde, depois chamar essas pessoas, dar uma oportunidade delas explicarem por que aquilo não funcionava bem, poupar a justiça de ter um processo para resolver aquilo, e, na maioria dos casos, nós conseguimos bons resultados, melhorando merenda, melhorando vacinas nos postos de saúde, melhorando a qualidade do ensino, das condições estruturais das escolas, dos postos de saúde. Então, com isso, houve um grande envolvimento da comunidade, que nós visitávamos as escolas e postos de saúde, acompanhados de conselheiros tutelares, de conselheiros da saúde, de professores, de médicos, de bombeiros, da Polícia Militar. Então, era uma equipe multidisciplinar que ia à escola e aos postos de saúde. E nós fazíamos um diagnóstico estruturado com um formulário e tínhamos um diagnóstico realmente bem interessante. Esse programa começou em Itabuna, em 2008, e depois o Ministério Público abraçou e passou a ser um programa institucional do Ministério Público para todo o Estado, e hoje ele continua, já com a plataforma dos ODS, né, porque houve a mudança ali em 2015 de ODM para ODS. Então, nesse momento, o Ministério Público também atualizou o nome do programa, hoje é Saúde mais Educação, Transformando o Novo Milênio, mas é essa ideia que começou lá atrás, em 2008, que ainda está presente nas escolas, agora com outros colegas que coordenam, com tecnologia, nós vamos nas escolas com um celular, e aí registramos tudo, aquilo ali vai para o banco de dados do Ministério Público, e nós traçamos um diagnóstico bem mais preciso hoje com o uso da ferramenta da tecnologia. Muito bom. Como é que você vê os ODS nos dias atuais, né? Como é que você tem visto essa temática? Olha, um ponto importante dos ODS, que eu gostaria de sinalizar, é que eles obrigaram os países ricos a também participar da mudança. Então, como eu acompanhei os ODM foram criados pela Convenção do Milênio de 2000, que traçou o período de 15 anos para que os países emergentes adotassem políticas públicas, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, os ODM, ou os Objetivos do Milênio, quando a gente encurtava, mas só que eles não engajavam os países industrializados e os países ricos. Então, era como se os países em desenvolvimento que tivessem somente a responsabilidade de mudar o mundo. Com a plataforma e o amadurecimento
dos ODM. Surgiram os ODS em 2015, através do Acordo de Paris, que criou a Agenda 1530, ou seja, 2015-2030. Hoje nós falamos Agenda 2030, porque já foram decorridos 5 anos lá do Acordo de Paris, então hoje nós estamos lá na última década desse projeto, ou seja, na plataforma 2030, mas ela começou em 2015. E esses ODS, eles têm uma vantagem porque eles engajam os países industrializados nas políticas de meio ambiente, de proteção ao clima, de proteção às florestas, de busca de resolver problemas de saúde, de educação, da miséria, de migrações. Então, agora sim, com os ODS, há uma responsabilidade conjunta de países em desenvolvimento e de países industrializados ou tidos como ricos para o alcance desses objetivos que visam, basicamente, salvar a nossa própria existência na Terra. E como é que você vê a efetivação desses direitos? O que fazer, né, para que esses direitos, os ODS, os objetivos, na verdade, né, eles sejam implementados? Essa é uma pergunta, assim, excelente, porque apesar de nós termos toda essa dinâmica que envolve os países, as organizações internacionais, o PNUD capitaneando isso nos países, cada pessoa ela pode desenvolver os objetivos de desenvolvimento sustentável na sua comunidade, na sua vida. Então, uma pessoa que desenvolve uma horta comunitária, ela está contribuindo para o ODS. Uma instituição que acolhe o migrante, ela está contribuindo também para os objetivos. Aquelas pessoas que cuidam de crianças, que cuidam da saúde, da educação, no seu dia a dia, no local, elas estão contribuindo para o global. Então, veja que é uma plataforma que envolve países, instituições, mas envolve o cidadão. E um outro movimento também importante que está acontecendo agora é o engajamento das empresas. Como elas têm uma estrutura logística melhor, hoje, com a Agenda 1530, com o Acordo de Paris, com os ODS, as empresas e instituições, elas também estão mais envolvidas e com maior corresponsabilidade no processo. Então, o cidadão pode atuar, as empresas atuam, as universidades atuam, as igrejas, os governos. Então, veja, acaba que a responsabilidade ela passa a ser comum. Isso parece, assim, digamos, difícil de se concretizar, mas, como eu falei, cada pessoa que movimenta uma peça do mosaico, ela está contribuindo para o ODS. Então, você tem um trabalho com um centro, um observatório de direitos humanos, você está contribuindo com os ODS. O Ministério Público desenvolve essa ação nas escolas e nos postos de saúde, ele está contribuindo. A pessoa que acolhe lá uma pessoa, o enfermeiro que atende bem no posto de saúde, ele está cumprindo os ODS, o médico, e o professor que dá àquela escola, dá à sua atividade uma importância, uma responsabilidade com aquele aluno que está ali diante dele, ele está cumprindo também os ODS. Então, o grande mote dos ODS é que eles permitem a cada cidadão cumprir. Não são só os governos, não são só as instituições ou empresas. É o próprio cidadão que tem como contribuir. Ele não precisa colocar aqueles símbolos coloridos. Ele está fazendo a ação. Então, no momento que ele está fazendo a ação, esse cidadão está contribuindo com os ODS. Mas ele não precisa vestir roupa nenhuma, uniformizar, ele não precisa fazer um logomarca, um logotipo, ele precisa agir. E isso é uma coisa bem interessante desse movimento dos ODS. Obrigado, Clodoaldo. Tem mais alguma coisa que você queira complementar? Fazer essa mensagem de esperança. Sobretudo, os ODS, eles trazem para a humanidade uma mensagem de esperança. Algo em que acreditar. Então, eu diria ao nosso telespectador, aqueles que assistem esse vídeo, que os ODS trazem para o nosso coração e para a nossa vida esperança de um mundo melhor. E cada um pode contribuir à sua medida, se identificar com um daqueles objetivos ali e passar a cumprir no seu dia a dia. Você fazendo isso, você está contribuindo para um mundo melhor. Essa é a mensagem que eu deixo para todos que nos escutam e nos veem.